Cumprimento a igreja do dia de Deus na paz do Senhor Jesus. Nesta noite, domingo, estamos aqui encerrando a hora da palavra, agradecendo a Deus por essa oportunidade, agradecer a cada irmão que trouxeram a palavra durante esse dia, através do Espírito Santo. E eu quero ler o versículo da palavra que se encontra no livro de Lucas, capítulo 15, verso 11, doutor Lucas, diz a parábola do filho pródigo. Diz a palavra: E disse um certo homem, tinha 2 filhos, e o mais moço dele disse ao pai: Pai, dá-me a parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua, e ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, gastou tudo que tinha. Houve naquela terra uma grande fome e começou a padecer necessidades. E chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual o mandou para seu campo apacentar porcos e desejar encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam. E ninguém lhe dava nada. Levantando-me-ei e irei ter com meu pai, e dir-lhe: Ei, pai, pequei contra o céu e perante a ti. Está no verso 18 e o verso 19. Já não sou digno de ser chamado teu filho, faze-me como um dos teus trabalhadores. Louvado seja Deus. Amém, irmãos? Vemos aqui essa passagem do filho pródigo, né? O filho mais novo, ele chegou no seu pai e pede ao pai sua parte de sua herança. E o pai respeita o livre-arbítrio do seu filho. Irmão, vemos aqui que naquela época só poderia ser dividida a herança quando o pai viesse a falecer. Então ali o filho estava desejando seu pai a morte, o filho mais novo. Mas o pai viu que o filho pediu, ele obedeceu partir a sua herança. Isso é Deus, né, irmão? Deus também, ele nos dá o livre-arbítrio para nós podermos seguir o nosso caminho que nós queremos. Se nós quisermos andar na presença de Deus, amém. Se quiser andar no mundo, amém também. Deus não vai proibir. E assim foi o pai com o seu filho mais novo. Respeitou o livre-arbítrio dele, dividiu a sua fazenda, dando a parte para ele e a parte para o mais velho. Naquela época, os mais velhos tinham direito, mas como era mais velho, tem uma parte maior, né? E o filho leva o dinheiro que conseguiu para uma terra distante, onde esbanjava em uma vida livre, em uma terra pagã. Então ele estava numa terra com pecado. Ali ele esbanjou tudo que tinha, com festa, com diversão, com eletrismo, né? E esbanjou tudo. E a terra dos gentios, né, irmão? Vendo que a terra dos gentios, ali onde estava livre para viver, ali naquela terra ele vivia do jeito que ele quisesse, né? E ele desperdiçou tudo o que tinha conseguido, né? Uma vida de pecado, vivia dentro do pecado. Então ele estava no mundo do pecado. E nós vemos que ele, né, sentiu-se numa situação difícil, né? Abandonado, né? Cheio de pecado, gastou tudo que tinha, né? E ali houve, né, naquela época, uma grande fome, que ele foi, né, pedir serviço para um dos fazendeiros e colocar ele para apacentar porcos. E ele desejou, né, comer as bolotas dos porcos, de tanta fome que ele estava. E ali ele caiu na real, a burrada que ele tinha feito, né? Assim pessoas quando estão na casa de Deus, tem tudo, Deus opera, Deus prospera, Deus maravilha, ele resolve para o mundo. Então vê a burrada que faz, sai da presença de Deus, depois, né, volta para trás. Assim é esse filho pródigo, né? E ele ficou sem nada. Ele gastou tudo o seu dinheiro e o forçou a trabalhar no campo ali, né? Trabalhar, cuidar de porcos. Ele desejou se alimentar
no alimento dos porcos. E ele resolveu voltar para a casa do pai. Ele falou, não, eu vou voltar para a casa do meu pai. Pensou em voltar e casa do meu pai, né? Mas só que ele, né, pensou em dizer, né, o pai, pai, pequei contra o céu e diante de ti, e já não mereço ser chamado de seu filho. Ele falou para o pai dele, pai, eu pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado de teu filho. E trate-me como um dos seus empregados. Por que ele falou para o pai dele tratar como um dos empregados? Por quê? Porque os empregados, né, tinham alimento, tinha onde dormir, onde morar, e ele não tinha nada, gastou tudo, né? Então o filho pródigo, meu irmão, ele nos ensina que Deus é amor, e Deus não ama o pecado, mas Deus ama o pecador. Deus ama a mim, ama você, somos pecadores. E o que acontece quando o filho volta para casa? Quando o filho volta para casa, a alegria, a felicidade. Assim como pessoas se afastam do caminho de Deus e voltam para o presente de Deus, a felicidade, a alegria, né? É a alegria em voltar para a casa de Deus. E então, estando ele ainda longe, seu pai o viu e se compadeceu e correu e o abraçou e beijou, né? O pai viu o filho de longe, correu, foi lá, opa, meu filho está voltando, vou abraçar, vou beijar. Assim é Deus. Deus também ele se compadece quando ele nos vê voltando para a casa dele, ele fica alegre, fica feliz, ele faz festa no céu, né? E o seu pai correu e o beijou. E o seu pai, né, correndo para ele. Então, na cultura judaica, meus irmãos, os pais nunca corriam. Mas ele, estando tão feliz em ver o seu filho voltando para casa, ele demonstrando o amor e misericórdia ao filho. Assim é Deus. Deus ele demonstra para mim e para você o amor e a misericórdia por nós. Então, né, vemos a bondade, né, irmão? A bondade de Deus demonstrada, considere sua oferta de salvação a todos, né? Deus ele é bom, Deus é amor. Então, assim o pai estava representando ali o seu filho, né? E ele correu, abraçou e beijou. Pela cultura judaica, ele não poderia ter feito aquilo, mas ele nem olhou para essas coisas, ele olhou para o filho dele voltando. Então, vemos aqui, irmão, que o filho pródigo nos ensina que Deus perdoa o pecado. Deus perdoa o pecador, né? Então, vemos que o amor de Deus nos oferece perdão, né? Exatamente o que Deus faz é perdoar. Deus nos ofereceu o perdão, o amor, para nós, né, olhar para Deus e sabemos que nós somos pecadores. Então vemos que o filho pródigo nos ensina que há alegria quando um perdido é achado. Então, quando uma pessoa está aí fora do caminho do Senhor e volta para a casa de Deus, Deus se alegra. Então vemos aqui que o irmão desse jovem mais velho, ele se zangou, né? Ele disse, pai, o que é essa festa? O pai disse, que teu irmão voltou, né? Ele disse, pai, mas eu estou tanto tempo com o senhor não me dá nem um cabritinho para mim se alegrar com meus amigos. O pai dele disse, meu filho, né, disse o pai, você está sempre comigo e tudo que tenho é seu. Vamos comemorar e se alegrar, porque este seu irmão estava morto e está vivo novamente. Ele estava perdido e foi achado. Então, meu irmão, vemos assim na igreja, as pessoas quando se afastam do caminho do Senhor, ele está morto espiritualmente, mas quando ele volta, ele foi ressuscitado, ele foi achado novamente e volta para o braço do Senhor. Então, temos, né, irmão, o arrependimento do filho pródigo. Ele se arrependeu de tudo que fez, né? Ele se arrependeu por tudo que ele tinha feito a respeito da burrada que ele fez, pedir a parte da herança dele para o pai dele. Então, ele resolveu voltar para trás. Então, assim, meu irmão, assim somos todos filhos de Deus. Somos todos pecadores, como o filho pródigo, né? E mais novo que deixou o pai, o que devemos fazer para consertar as coisas novamente? Como o filho pródigo, devemos vir a Cristo. Se abandonamos, saindo do caminho de Deus, devemos voltar para Cristo com arrependimento, com o coração puro, né? Então ele receberá alegremente, assim como o pai da história do filho pródigo recebeu o seu filho de volta. Então Deus nos quer de volta, meu irmão. Tanto que, para reparar, o Senhor Jesus, ele
morreu por nós. Então Deus, ele quer os filhos dele de volta na casa dele. Vemos que Deus é amor, irmão. Deus, ele quer que nós voltamos. Nós somos servos do Senhor, filho de Deus, né? Então, o filho pródigo não é diferente daquele que está dentro da casa de Deus e sai do caminho de Deus e volta para o mundo. E quando ele volta, Deus se entristece. Quando ele sai da presença de Deus e vai para o mundo assim, é o pai desse jovem. Quando o filho pediu tudo que tinha, a herança, ele repartiu. Ele repartiu, mas quando o filho resolveu voltar, ele abraçou, beijou, ele quebrou a lei da tradição dele. Mas ele falou, não, mas é meu filho, eu vou abraçar, vou beijar, vou perdoar. Assim é Deus, Deus ama, Deus nos abraça, Deus nos perdoa. E ele colocou sobre os pés do seu filho uma sandália, a melhor roupa, colocou um anel no dedo. Por quê? Porque a partir daquele momento, ele estava tratando o filho dele como uma autoridade ali. O anel e a sandália e as vestes tratava-se de autoridade. Ele tinha autoridade de voltar ao que era. Não era tratado como empregado, era tratado como filho. Então os empregados tinham que respeitar ele como um patrão. Então foi isso que o pai colocou nos dedos dele. Assim, meu irmão, somos nós que nos voltamos para a presença de Deus. Deus nos dá autoridade para nós exercer nossa função com autoridade. Amém? E que Deus abençoe você. Fique com esta palavra em nome de Jesus. Quero agradecer por essa oportunidade, por essa noite da palavra, né? O dia da palavra, nós tivemos o dia todo da palavra de Deus. E fique com essa palavra, que Deus possa falar melhor no teu coração, Deus possa expressar melhor, meu irmão. Obrigado, meu Deus, eu agradeço a Deus por a oportunidade, pelo encerramento dessa hora da palavra, né? Onde tivemos aí o dia todo, homens e mulheres de Deus, trazendo a palavra do Senhor, né? Deus, ele é fiel, irmão. Esse filho reconheceu o pecado, o erro que ele fez da burrada e voltou para a casa do seu pai. Assim somos as pessoas quando estão afastadas do caminho de Deus. Ele tem que reconhecer que ele é pecador, que ele fez uma burrada e voltar para a casa de Deus, voltar novamente aos braços do Pai. Amém? Deus abençoe a todos, fique todos na gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo de Nazaré. Deus abençoe, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Fique com Deus.